Há 20 anos, a Fundação Telefônica Vivo vem contribuindo na construção de um futuro melhor e com mais oportunidades para todos, desenvolvendo projetos em educação, empreendedorismo social e voluntariado. Acreditamos na inovação educativa como forma de imaginar um mundo de novas possibilidades. Desenvolvemos projetos que têm como base o potencial humano, tendo como aliados a tecnologia, o conhecimento e a inovação. Todos. Eu sou Fábio Takahashi, editor do Delta Folha, que é o núcleo de jornalismo de dados da Folha de São Paulo, e um dos fundadores da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação. Gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes da 4ª edição do Fórum Inovação Educativa, realizado pela Folha e pela Fundação Telefônica Vivo. Se você parou de aprender, é hora de trocar de emprego. Esse é o conselho de Michael Arthur, um consultor britânico especialista em carreiras, que deu uma entrevista recentemente à Folha. Como ele trabalha há 40 anos como professor, acho que essa frase é perfeita para nortear nossas conversas hoje. Quando o aprendizado deixa de existir ou se torna burocrático, para o professor ou para o aluno, é hora de repensar o que estamos fazendo. No mundo em que a tecnologia avança aos saltos, e não espera a próxima geração para redesenhar cenários, temos que inovar com rapidez. É preciso tornar o ambiente escolar mais aberto, colaborativo, antes que se torne totalmente obsoleto. Na programação de hoje, vamos lembrar os renovadores do passado, discutiremos as novas metodologias na sala de aula e ouviremos o que a neurociência tem a dizer sobre o cérebro de quem aprende. Os jovens marcarão presença com poesia e numa roda de conversa moderada por Marcelo Tass, que também apresentará os cases vencedores e entregará a premiação do Desafio Inova Escola, iniciativa da Fundação Telefônica Vivo, que fomenta a construção coletiva de planos inovadores entre educadores. A cobertura completa deste evento será publicada hoje no site da Folha, e haverá também um caderno especial impresso com reportagens sobre o tema no próximo domingo, dia 17. Agora, gostaria de chamar ao palco Renato Gasparetto, vice-presidente de Relações Institucionais da Vivo, para recepcionar o público em nome da Fundação Telefônica Vivo. Bom, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Para nós, da Fundação Telefônica Vivo, é uma grande honra ver esse auditório lotado para assistir, para ter um dia de trabalho extremamente produtivo aí, com relação à inovação educativa nesse fórum, que é o 4º fórum que é promovido numa parceria entre a Fundação Telefônica Vivo e a Folha de São Paulo. Eu gostaria de, antes de mais nada, passar para vocês algumas informações básicas a respeito da Fundação. A nossa Fundação é o braço social da Vivo. Eu acredito que temos muitos clientes da Vivo aqui presentes, né? Nós temos cerca de 100 milhões de clientes no Brasil. É uma empresa que tem uma preocupação extremamente forte já há 20 anos, que é o tempo de existência da nossa Fundação aqui localmente, com a questão da responsabilidade social. Na nossa fundação, que é o braço exatamente de responsabilidade social da Vivo, 3 eixos são os eixos fundamentais de atuação. É o eixo da educação, da inovação educativa, é o eixo do empreendedorismo e também do voluntariado. Para vocês terem uma ideia, somente em 2018 foram cerca de 60 milhões de reais investidos, muitos deles em educação, e esse valor impactou a vida de 1.800.000 pessoas no Brasil, principalmente educadores e alunos e jovens e crianças, portanto, do ensino público. Eu entendo que esse espaço de reflexão que teremos hoje é extremamente importante na participação de todos vocês e na mesa, a começar
por uma extrema autoridade nesse assunto, que é a Cláudia Costin, que daqui a pouco estará aqui com a gente, e que a gente tem uma honra muito grande em tê-la, e os outros painelistas que estarão aqui ao longo do dia de hoje. Eu só queria colocar para vocês que inovação educativa, é promover uma multiplicação de experiências pela disseminação exponencial do conhecimento. Eu acho que é muito importante que a tecnologia, que cada vez mais faz parte da nossa vida, e todos os momentos da nossa vida, também esteja a serviço de uma educação que seja uma educação que transforme a vida das pessoas, que impacte as comunidades onde a gente vive e que possa acelerar o aprendizado, né? Esse processo todo, ele está vivendo um momento diferente, né? Um momento inovador, que é justamente uma troca de experiências, ou seja, é uma quebra de hierarquias no ensinar e no aprender. Eu só gostaria de até dar um exemplo, né? Recentemente, a Fundação Telefônica Vivo, de forma não só no Brasil, mas também na Espanha e em outros países, também está fazendo esse nível de associação, com a escola chamada 42, que recentemente começou a sua atuação em São Paulo, e que eu acredito que é um exemplo de inovação educativa no sentido de que ser uma escola de computação, onde nós não temos professores, não temos alunos, é uma escola onde existe o autoaprendizado e o aprendizado colaborativo por meio da tecnologia. Então, esse e outros exemplos, eles estão permeando e estão acelerando exponencialmente a forma de aprender e de ensinar. Em outras palavras, nós temos muito a falar e muito a aprender no dia de hoje. Muito obrigado, um excelente dia para todos. Obrigado, Renato. Agora, para abrir nossos trabalhos, gostaria de convidar ao palco a Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais na FGV Rio de Janeiro, ex-diretora global de Educação do Banco Mundial, colunista da Folha e muitas outras coisas, né? Pode ir, Cláudia. Bom dia a todos e a todas. É uma grande honra abrir um evento. Desculpem todas as autoridades presentes, mas em que estão presentes tantos professores brilhantes. Uma salva de palmas para os professores que fazem inovação em educação com muita qualidade. Pude ler os projetos inovadores deles e foi com muita humildade que eu olhei para o que está acontecendo, desculpe a expressão, no chão da escola, lá dentro de cada escola. O que eu trouxe para conversar hoje tem a ver com uma experiência que eu vivi. Durante 18 meses, eu integrei a Comissão Global para o Futuro do Trabalho, para essa tal de Revolução 4.0, eram 26 membros, e lá a gente discutiu na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, quais serão as consequências para a humanidade. Eu era a única pessoa de educação, e o meu papel era olhar como é que a gente prepara as novas gerações para o que nós vamos viver com o advento da inteligência artificial, a aceleração da automação e tudo mais. Então, parte da minha reflexão tem a ver com isso. Bom, eu vou falar um pouquinho de inovação em educação e, justamente, o futuro do trabalho. Eu começo, e quem me conhece sabe que eu sempre começo, dizendo, ou retomando, o ODS 4, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que foi definido em setembro de 2015 por 194 países na ONU, discutindo o que a gente precisa fazer em educação. E a gente basicamente disse, o Brasil assinou, dizendo que se comprometendo a assegurar a educação inclusiva,
equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Eu só queria focar numa palavra que, às vezes, se coloca aparentemente na contramão de inovação e não deveria, que é a palavra equitativa. É ter uma educação com qualidade, mas não é com ilhas de excelência. É educação de qualidade para todos. Não é educação de primeira linha para os mais brilhantes, entre aspas, e uma educação qualquer para os outros, para não ficarem na rua fazendo bagunça, né, para me fazer mais. Não é isso, é altas expectativas para todas. E a outra expressão é promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Essa ideia de oportunidade de aprendizagem ao longo da vida foi cunhada, primeiro, pensando em EJA. Eu que comecei a minha vida profissional como professora, a gente usar de EJA, a gente usava isso especificamente para EJA no começo, educação de jovens e adultos. Hoje se usa mais para aprender a aprender, aprendizado ao longo da vida, aprender sempre. Vou para frente para mostrar duas das metas em que se desdobra esse ODS 4. São 7, eu trouxe só 2 para ilustrar. O primeiro compromisso que a gente firmou dentro desse ODS 4 é que até 2030, faltam menos de 11 anos, nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem educação primária e secundária na nossa linguagem fundamental 1 até o final do ensino médio. Reparem que no Brasil a gente sequer tem acesso universalizado ao ensino médio. Mas nós estamos nos comprometendo a terminar o ensino médio. De qualidade, então não basta terminar, precisa terminar com qualidade, gratuita e equitativa, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Eu acho muito importante esse comentário aqui de resultado de aprendizagem, porque muita gente pensa que qualidade é uma infraestrutura bonita para a escola. Lógico que a escola tem que ser bonita, mas não é piscina, qualidade não é sequer quadra coberta. Fui em muitas escolas de qualidade pelo mundo afora, quando fui diretora do Banco Mundial, que tinham qualidade, mas não tinham quadra coberta. Melhor ter do que não ter, mas qualidade é criança e jovem aprendendo. Aprendendo o quê? O que é relevante para a vida adulta, seja para o mundo do trabalho, seja para serem cidadãos. E a outra meta, que é, até 2030, aumentar de forma expressiva o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas, tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo, esse mundo que vem se fortalecendo muito nos últimos anos. Tendo dito isso, vamos discutir de onde que a gente parte? Nós temos desafios enormes hoje na educação pública. E antes que as pessoas achem que é assim, sim, tem as escolas públicas, mas tem as escolas particulares. 81,7% dos estudantes brasileiros de educação básica estão em escolas públicas. Então, nós estamos falando a educação que a gente oferece para a maioria das crianças e jovens. Qual é a nossa situação? Nós temos uma crise profunda de aprendizagem. Então, quando a gente vai pensar em inovação educacional, é muito importante que a gente não se desconecte da aprendizagem. Para mim, uma inovação educacional relevante é aquela que assegura, de uma maneira, pensando fora da caixa, aprendizagem de qualidade para todos. E não exclua. Eu sou obcecada com os mecanismos que a escola inconscientemente constrói, os governos inconscientemente ou conscientemente constroem, de exclusão. O problema começa cedo. Quase 55% das crianças de quase 9 anos, no 3º ano, saem analfabetas. Pois isso é gravíssimo. Nós estamos vendendo uma mentira para os pais, que a criança vai sair alfabetizada. 55% quer dizer a maior parte das crianças. E quase a mesma proporção, também quase 55%, sai com conhecimentos insuficientes em matemática. O que acontece depois disso? Mesmo com essa precariedade,
eles acabam, uma parte deles, se alfabetizando até o 5º ano, e uma parte importante aprendendo. Então, há melhoras no 5º ano, desde a primeira edição da Prova Brasil. Então, estamos melhorando, gostaria que fosse ainda mais rápido, mas estamos melhorando no 5º ano. Só que chega no 9º, a partir do 6º começa uma tragédia. No 9º ano, 40% dos alunos só aprendem o adequado em português, que é medido como leitura e interpretação de texto. Ler um texto e saber extrair informações importantes. Em matemática, só 21,5%. Por que eu estou contando isso? Para mostrar que a tragédia, entre aspas, do ensino médio não é porque o ensino médio decidiu ser ruim, é um acúmulo de insuficiências que desemboca no ensino médio e que é importante a gente corrigir no início do ensino médio, enquanto a gente vai corrigindo as etapas anteriores. Não é fácil. Ser professor no Brasil de hoje não é para amador, é para profissionais. Porque lidar com o que acumulou é muito desafiador. Aí, lembrem que uma parte importante não entra para o ensino médio. Os que entram, há um índice de reprovação altíssimo no 1º ano. Os sobreviventes, só 21,9% dos jovens de 3º ano do ensino médio aprenderam o suficiente em português e 9,1% em matemática. Os que se formam. Há algo que precisa ser feito. E se a gente for seguir vou usar uma expressão em inglês, business as usual, seguir o trem do que a gente vai fazendo, a gente não vai chegar lá. Por isso que a inovação é importante. Inovação não é fazer coisas bacaninhas, bonitinhas, é lidar com isso daqui para acelerar a transformação. Fácil de falar, difícil de fazer. O que acontece na nossa educação se a gente compara com os outros países? O PISA é um teste internacional que nos permite comparar. E por que ele permite comparar? Porque ele lida não com o currículo de cada país, mas com as competências que a gente precisa para a vida adulta. Basicamente, 3 que eles avaliam. A capacidade de ler e entender um texto mais sofisticado. A capacidade de ter raciocínio matemático, que vai ser importante para a vida profissional, para comprar a crédito, para entender o que os políticos prometem e não cumprem, para tudo isso. E o desenvolvimento de uma mente investigativa, que é a base de todas as ciências. Muito bem, como é que nós estamos? Nós vamos ter, dia 3 de dezembro, a divulgação dos novos resultados do PISA. Takahashi, atenção, porque isso, dia 3, nós vamos saber se o Brasil melhorou ou piorou. O último que teve os resultados divulgados, nós estamos entre 70 economias que tiveram seus resultados divulgados em 66º lugar em matemática, 63º, entre 70, 63º em ciências e 59º em leitura. Onde é que a gente se saiu pior? Em pensar cientificamente. Nós sabemos, nós decoramos a tabela periódica, mas não sabemos aplicar a problemas concretos. Em pensar matematicamente. A gente decora a fórmula de Bhaskara, a da equação de 2º grau, mas não sabe usar em problemas concretos. E em ler e interpretar textos, porque esse 59º, a gente vem melhorando em leitura, a gente não está um desastre tão completo, mas nós somos a 9ª economia em termos de PIB, nós não somos um país pobre, nós somos um país desigual, não pobre. Bom, olhando para isso, aí vocês poderiam dizer, bom, isso é porque a escola pública, a escolaridade dos pais influencia no rendimento dos alunos e uma série de coisas. Mas olha como é que estão os 25% mais ricos da amostra brasileira no PISA. Nós nos saímos pior que os 25% mais pobres da OCDE. Então, tem alguma coisa profundamente errada
na política educacional brasileira, que pega tanto escola pública quanto privada. É verdade que eles estão melhores do que os 25% mais pobres do Brasil, lógico, mas eles não estão no mesmo nível do que os 25% mais pobres da OCDE, estão abaixo. Por quê? O que há de comum entre os dois é que é a mesma baixa atratividade da carreira de professor. Então, acaba sendo professor ou os muito idealistas e entusiastas, ou os alunos que queriam ter um curso superior e acharam que fazendo educação, pedagogia, ou fazendo licenciaturas é menos competitivo. Então, a baixa atratividade da carreira de professor impacta. Mas, para piorar, deixa eu perguntar uma coisa só para os professores. Alguém aí fez magistério normal? Tá bom. O curso normal preparava para a profissão de professor. A universidade, hoje, a formação que é oferecida, mesmo das universidades tidas como melhores, USP, eu sou do Conselho Consultivo da USP, então eu acompanho bem, ela é excessivamente teórica e completamente divorciada da realidade do chão da escola. Nós formamos médicos indo desde o primeiro ano de faculdade para o chão do hospital universitário. Professor, não. Um médico neurocirurgião, não só durante a sua formação, ele está desde o primeiro ano no hospital universitário, mas quando ele faz residência, ele está lá 2 anos, ele está vendo como é que cirurgias são feitas. Nós operamos cérebro de criança, num sentido metafórico, nós, professores. E, no entanto, a gente só vai ver aula mesmo num estágio de 6 meses, que em muitos casos é ritualístico, ou quando a gente finalmente passa num concurso público para falar da realidade da escola pública. Isso precisa ser mudado. O Conselho Nacional de Educação já propôs algumas diretrizes novas que vão mais ao encontro da solução disso, mas nós temos que avançar muito. Muito bem. Vamos falar da Revolução 4.0 e do mundo que se transforma. Em primeiro lugar, quais são os desafios que o futuro traz para o Brasil? O primeiro eu já falei. A automação acelerada e a robotização leva à extinção também acelerada de postos de trabalho. Eu sei que há muita gente otimista dizendo não, mas novos postos serão criados, e é verdade. Só que não são para as mesmas pessoas, não são para as mesmas competências. Vão demandar competências de nível muito mais sofisticado. Eu não tenho tempo de me estender muito nisso, mas imaginem que a inteligência artificial substitui trabalho humano que demanda competências cognitivas de nível básico. E o Brasil não está entregando, hoje, sequer as competências cognitivas de nível básico adequadamente. Então, nós temos que olhar para isso com muita velocidade. O envelhecimento da população, que pode ser uma maldição, no sentido dos custos previdenciários e da baixa produtividade do trabalho que nós temos hoje, então, o peso que coloca sobre a população que atualmente trabalha, mas pode ser uma bênção. Por quê? Se a gente olha para os 30 primeiros no PISA, todos eles têm entre 7 a 9 horas de aula, ou seja, eles têm turno único, não tem a turma da manhã e a turma da tarde. Isso vai nos permitir, com menos crianças entrando inicialmente no Fundamental 1, a colocar progressivamente mais escolas em turno único de 7 ou a 9 horas. O crescimento da desigualdade social. Nós, infelizmente, somos um dos países mais desiguais do mundo, tínhamos começado a diminuir a desigualdade e voltou a crescer. E, infelizmente, esse fenômeno é mundial. Por último, mas não menos importante, cidadania frágil e populismos. Eu queria deixar uma coisa muito clara. A escola tem que preparar para tudo que é relevante na vida adulta, inclusive para uma cidadania atuante, cidadania global, olhando, se sentir pertencente e atuante
em comunidades locais e globais. E quem não promove cidadania competente, colhe populismos. E, desculpem, populismo, tanto de direita quanto de esquerda, é sempre um desastre. É falar com a população como se a população tivesse 12 anos de idade e, por vezes, se comportar, os políticos se comportarem como eles, se eles tivessem também 12 anos de idade. Vamos para frente. Bom, frente a isso, quais são as tendências em educação no mundo? O mais importante, se eu fosse apontar um, é foco em resolução colaborativa de problemas com criatividade. Ensinar crianças e jovens, aliás, vi vários dos projetos, dos 25 projetos, voltados à resolução colaborativa de problemas com criatividade. Essa gente é incrível, viu? Os projetos são de tirar o chapéu. Muito bom, parabéns para vocês. E resolução colaborativa de problemas com criatividade. Sabe por quê? Porque os robôs não sabem ter criatividade. Eles podem reproduzir uma sinfonia do Beethoven, se você colocar todas as sinfonias, eles sabem emular isso, mas eles não viram Beethoven. Nós temos criatividade e a gente pode colaborar e aprender uns com os outros. A personalização do processo de ensino, com plataformas adaptativas, com identificação de exatamente quais são os gaps de aprendizagem de cada aluno. E isso vai permitir que, no futuro, a gente não precise mais reprovar aluno, porque a gente vai identificar exatamente o que ele não sabe, a gente vai trabalhar com aquilo que ele não sabe, seja do ponto de vista de competências socioemocionais, como persistência e garra, seja do ponto de vista de conhecimentos tópicos, e fazer avançar. A flexibilização dos currículos e interdisciplinariedade, alguns dos projetos lidavam com interdisciplinariedade, ensinar a pensar. Ensinar a pensar é fundamental. Olhar para uma situação e saber pensar criticamente. A escola tem que ensinar a pensar, não a decorar a visão de mundo do professor, mas a ser um pensador autônomo. A cultura digital, que vai ser importante não só no mundo do trabalho, mas no mundo em geral. Eles são, os nossos alunos, nativos digitais, e nós temos que ensiná-los a navegar bem nessa cultura digital. Competências cognitivas associadas a competências socioemocionais, então, não é aula de empatia. Empatia é a competência socioemocional que é o professor desenvolver a sua empatia e, com isso, ser um modelo do que os alunos têm que ser na sua relação com os outros. E, não menos importante, protagonismo do aluno. A OCDE soltou um texto muito bom recentemente, dizendo que o valor mais importante que a sociedade pode ensinar, a escola pode ensinar para um aluno, é o que eles chamam, em inglês, de student agency, ou protagonismo do aluno. Ensiná-lo que ele é portador de sonhos, ele é um empreendedor da sua própria vida, e que mostrar a conexão entre o que ele aprende na escola e com os seus sonhos, e aí eu lembro de um ou dois dos projetos que vocês desenvolveram nessa direção, é fundamental. Eu estou caminhando para o fim, já me disseram que meu tempo acabou, mas eu vou acelerar aqui. Eu fiz um brainstorming ou design thinking pessoal e pensei, o que os robôs não sabem? E que nós podemos, que é o nosso espaço de atuação. Então, empatia, que é o que nos faz humanos. A inteligência artificial não desenvolve empatia. Toda a indústria do cuidado, a saúde, demanda muito, a educação demanda empatia, e os robôs não vão nos substituir, pelo menos nos próximos 20 anos, imagino eu nisso. Persistência e garra. Garra quer dizer a combinação de esforço com paixão. Uma coisa que muitos atletas têm, que tal ensinar isso na escola? Pode precisar de muita garra para um sábado à tarde ficar fazendo exercício de matemática. No entanto, é necessário isso para acelerar o processo de aprendizagem. Resiliência e erros. Erros são fundamentais
para serem trabalhados, para lidar com a situação de vulnerabilidade e também para ensinar raciocínio. Então, saber superar erros, e erros não serem vistos como uma tragédia, e sim como uma oportunidade de aprendizagem, é fundamental. Pensamento crítico, abstrato e sistêmico. O robô, a inteligência artificial, não tem pensamento crítico. Cabe a nós termos. Autocontrole. Tem uma coisa linda, que é assim, dizem que os anjos, quando olham, eu não estou aqui defendendo nenhuma religião, só estou pegando o anjo como para lidar com a inteligência artificial, que os anjos têm uma coisa menos bonita que a gente, que é porque eles seriam seres perfeitos se eles existirem. Um dos processos mais bonitos do ser humano é essa jornada de tentar ser uma pessoa cada vez melhor, exercendo autocontrole sobre os nossos impulsos. Na entrevista com Yuval Harari, uma das coisas que ele me falou que me impressionou muito, ele falou assim, a gente tem que pensar antes de falar, porque dentro do meu cérebro, disse ele, eu tenho muito lixo. Todos nós temos. Autocontrole quer dizer olhar para os nossos impulsos. Às vezes a gente diz, eu tenho vontade de pular no pescoço dele. Eu não pulo no pescoço de uma pessoa porque eu sei que isso é errado, porque eu desenvolvi autocontrole. Ser barraqueiro não é bonito, não é... Todos nós gostaríamos de ter um momento de barraqueiro, é mais gostoso imaginar do que correto fazer. Então, vamos para frente. Curiosidade, criatividade, imaginação, que são 3 atributos do Leonardo da Vinci, que é o maior antirrobô da história, e protagonismo e projeto de vida. E eu termino falando um pouco sobre inovar em educação. O que é inovar em educação? Muito inspirada pelo que eu li nos 25 projetos. Primeiro, é identificar um problema que precisa ser resolvido, vinculado à crise de aprendizagem. Segundo, formar um consenso na equipe, e vou sugerir uma coisa para o prêmio, melhor ainda. Na comunidade escolar como um todo, muitos de vocês conseguiram fazer isso, e imprimir senso de urgência à solução daquele problema que se quer enfrentar. Resolução colaborativa do problema identificado, isso vocês todos fizeram, com criatividade, que é o que nós queremos instilar nos nossos alunos, e lidar com a cultura estabelecida. Mudar é difícil em educação, porque tem uma cultura estabelecida, eu vou falar entre nós, esse auditório aqui, que não aposta no aluno, que não aposta no potencial do aluno. Se você quer ouvir conversa de cafezinho na escola, às vezes tem o seguinte, você nem sabe os alunos que eu peguei esse ano, um pior que o outro. Isso é bom para a catarse, mas não é bom como atitude no processo de educação. Né? A Carol Dweck, uma psicóloga cognitivista, conta de uma experiência que foi feita numa escola em que era dividido por, infelizmente, né, por capacidade ou por competências as salas, e uma diretora falou para uma professora que pegou a pior turma que essa era a melhor turma. E virou a melhor turma. Por ter feito esse truquezinho. Bom, prototipar, que era uma coisa componente de todo o processo de inovação que foi enviado para vocês, definir o que é sucesso para o projeto na implementação. No fundo, é trabalhar com dados. E, por último, e não menos importante, monitorar, avaliar, corrigir o rumo. A coisa mais difícil de um projeto é ter humildade de dizer, erramos, vamos corrigir o rumo, e celebrar o sucesso. Eu termino falando da minha utopia. Utopia no sentido não de uma coisa impossível, mas de algo que eu sonho construir. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que se possa construir excelência com equidade, inclusive com aqueles alunos tidos como mais limitados. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente.
Uma escola que trabalhe valores e atitudes, que pense, por exemplo, em formar cidadãos globais. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados. Não, essa é a minha disciplina, então não pode misturar com a disciplina do outro, em que a gente integre as disciplinas. Uma escola que ensine a pensar. E, por último, e não menos importante, uma escola que reserve tempo, espaço para formar para a autonomia. O velho sonho de Maria Montessori, de Dewey, e por que não falar do grande pensador brasileiro em educação, Paulo Freire. Muito obrigada.